Valeu, Mauro, Ivan, Antônio, Melo. Vamos lá começar aqui pelo Guardian, porque eu achei, gente, que como o tema das últimas horas, como quem acompanhou o início do café, do Fórum Café hoje, sabe, é a questão do Twitter, do Elon Musk, que decidiu fechar o seu escritório no Brasil. Isso terá consequências, né? O Twitter tem várias multas pendentes, o Twitter recebeu um pedido do STF para bloquear algumas contas, exatamente 6 contas, e não aceitou isso. A multa passou a ser de 1,4 milhão de reais por dia. Então, só dessa multa aí, o Twitter já tem uma dívida no Brasil. Se ele fechar o escritório, vai ter que ter algum tipo de acerto de contas. Será que já esvaziaram as contas financeiras do Twitter no Brasil? Enfim, é uma questão. Mas eu trago para vocês uma questão que eu achei muito importante deste ótimo texto recém-publicado no Diário Britânico Guardian, desta jornalista, Carol Cadwalladr, em que ela sugere que o fato do Elon Musk ter incitado manifestações de extrema-direita no Reino Unido pode ser só um teste para o que vai acontecer nos Estados Unidos em novembro. Vocês sabem, o Ivan daqui a pouquinho vai dizer, né, vai mostrar para vocês como o Elon Musk está impulsionando todo tipo de conteúdo contra a Kamala Harris. Ele que tem 198 milhões de seguidores. Tem muito robô nisso. A gente sabe, né? Ou pelo menos supõe, porque já houve reportagens feitas a respeito disso, que ele teria colocado muitos robôs para se sentir como um grande influencer, mas de fato ele construiu dentro do Twitter, como a gente tem dito aqui, dentro do X, uma câmara de eco para a voz dele. O que ele fez? Impulsionando outros perfis com os quais ele se identifica. Mas essa jornalista, ela lembra, faltam 3 meses para a eleição presidencial nos Estados Unidos. E se o bilionário contestar o resultado? E se ele decidir que a democracia é superestimada? Aqui está se referindo a Carol. A Carol diz o seguinte: lá atrás, em 2020, depois do que aconteceu nos Estados Unidos, houve uma reação da opinião pública. E o Twitter chegou a empregar 4 mil pessoas, gente. 4 mil pessoas só para garantir a segurança, né, e a confiabilidade da plataforma. Inclusive, não só verificava o conteúdo, como verificava a possibilidade da interferência eleitoral externa nos Estados Unidos. Quer dizer, do ponto de vista deles, uma questão de soberania nacional. O Facebook, sob pressão, sob intensa pressão, ele chegou a proibir anúncios políticos que, de alguma forma, tirassem a legitimidade das eleições. Mas aí, gente, um congressista americano, Jim Jordan, sob pressão de vozes conservadoras, o que ele fez? Ele, em nome dessas redes sociais, vocês sabem, vocês viram o que aconteceu no Brasil, ele começou a fazer investigações. Ele pediu e-mails de acadêmicos americanos envolvidos, porque não é só que eles querem silenciar as vozes progressistas e de esquerda, querem silenciar todos aqueles monitores, as pessoas que monitoram redes sociais, justamente para evitar o quê? Evitar legislação de controle, é óbvio. Então, aí essa articulista demonstra como, a partir de uma organização dos conservadores, obviamente apoiada pelas grandes empresas, este republicano, Jim Jordan, começou a fazer várias investigações, levando ao colapso, por exemplo, do observatório da internet da Universidade de Stanford. E aí, gente, aqui vou mostrar o rosto. Esse é o Jim Jordan. A partir daí, né, houve esse avanço, essa coisa diária que o bolsonarismo faz no Brasil. Tudo é censura, censura, censura. O que aconteceu a partir
desse discurso. Isso deu cobertura para as plataformas recuarem. O Twitter demitiu pelo menos metade da sua equipe. Essa equipe da segurança e da confiabilidade, segundo o articulista. E também foram demitidos do Meta, do TikTok, do Snap, do Discord, as pessoas que eram encarregadas de monitorar. Eles fizeram, é mais barato, óbvio. E eles ganham mais dinheiro. E aí ela diz o seguinte, agora ele está fazendo um desafio. Ele desafiou o governo britânico, o Elon Musk, e vocês viram o que aconteceu nas ruas do Reino Unido. Ele chegou a retweetar e depois apagou a notícia falsa de que o Reino Unido ia criar um campo de concentração nas Ilhas Malvinas. Está dando microfonia, alguém está com o microfone muito alto. Enfim, terminando o artigo, o que ela diz? Ela chama o Musk de autoproclamado senhor do desgoverno, porque ela diz o seguinte, imagine, ele incentivou os quebra-quebras aqui no Reino Unido, e se ele fizer o mesmo diante de uma vitória da Kamala Harris nos Estados Unidos? Diferentemente do Reino Unido, aqui nós não temos arma, as pessoas saíram na rua para dar pancada na mão, e a polícia também não está armada. Mas e se isso se der, e ela acredita que vai acontecer nos Estados Unidos agora, depois da eleição? E ela menciona, a certa altura do texto, ela menciona o Bolsonaro. Ela diz assim, o Bolsonaro e o Trump aprenderam com os acontecimentos. Deixa eu ver se eu acho o trecho que eu coloquei. Acho que eu não coloquei o trecho em que ela menciona o Bolsonaro, mas ela diz isso, que a certa altura o Bolsonaro e o próprio Trump descobriram que não tem consequência você mentir em rede social. E por não ter consequência, eles seguem mentindo. E ela faz esse alerta que eu acho que é muito justo. Se Kamala Harris ganhar a eleição nos Estados Unidos, se o Trump perder a eleição, vai ter confusão. E uma boa parte poderá ser atribuída ao X, ao trabalho do X. Porque você não sabe o que ele vai publicar na véspera, no dia seguinte. Ele pode perfeitamente, na situação de hoje, Melo e Ivan Longo, incitar como aconteceu no Reino Unido. A fake news de que o assassino de 3 meninas era muçulmano, recém-chegado em um navio ao Reino Unido, era fake news. O menino assassino, o adolescente de 17 anos assassino, é britânico, é católico, família de origem de Ruanda, não tinha nada. Essa fake news foi o que levou à extrema violência nas ruas e a dezenas de presos, mais de 200 presos no Reino Unido. Eu achei muito importante este alerta desta jornalista no diário britânico Guardian. E os Estados Unidos já estiveram, nas últimas eleições presidenciais, à beira da guerra civil com a insurreição do Trump. Há pouco tempo também com a questão do Texas, que o Texas disse que não ia obedecer ao governo federal na questão da fronteira, também ameaçando pegar em armas contra o governo central. Bem lembrado. Essa preocupação da colunista aí tem tudo a ver, porque o Brasil para o Musk é um detalhe. A guerra dele é lá nos Estados Unidos, é lá que eles querem ganhar. Essa preocupação dela é muito bem levantada. Você trouxe muito bem, Azem, porque é uma questão para ficar em pauta aí, porque com certeza o Trump não vai aceitar perder de novo. Nem os eleitores dele. Exatamente. Inclusive, a Zenha, Melo e todos e todas que estão nos assistindo, o que eu trouxe hoje para comentar vai muito de encontro a essa repercussão que o Azenha trouxe também, né, sobre o uso do X, né, o uso do antigo Twitter por parte do Elon Musk, né, para fazer essa campanha para o Trump com base em ataques à Kamala, fundamentalmente em cima de fake news, né, algo que a gente viu já acontecendo no mundo inteiro. Eu vi aqui no chat, né, o pessoal comentando sobre a influência da Cambridge Analytica no processo do Brexit no Reino Unido, né, enfim, esses mecanismos
vão se atualizando de alguma maneira, né, de acordo com cada contexto político. E hoje o Elon Musk, ele tem uma arma perigosíssima na mão, que é o X, né? Ele é um dos homens mais ricos do mundo, uma das plataformas de maior influência do mundo, e na plataforma dele as mentiras, as fake news circulam de maneira livre, né, impune, e não só circulam de maneira livre e impune, como seu dono, o próprio Elon Musk, endossa essas desinformações, né, em prol de uma suposta liberdade, né, que na verdade se trata de uma liberdade para que essas grandes corporações governem, né, governem aos seus modos, né, passe por cima de decisão judicial, eleja os governos que bem entenderem, enfim, né. E aí tá só um exemplo, eu trouxe só um exemplo de como Elon Musk utiliza desse expediente, que é exatamente o mesmo expediente dos trumpistas e dos bolsonaristas aqui no Brasil. Todo mundo sabe, o Azenha vem trazendo todos os dias aqui como o Elon Musk está em campanha aberta para o Donald Trump, né? Todos os dias ele faz alguma postagem atacando a Kamala e tudo mais, e muito pertinente aí a preocupação alerta dessa colunista, né? Como que vai ser se o Elon Musk, por exemplo, apitar para a tropa, né, no Twitter, né, acionar os seus robôs, alegando fraude nas eleições dos Estados Unidos se o Trump perder, por exemplo, né? Imagina como seria. E isso já está muito claro que vai ser este o caminho, né? Caso o Trump perca, a ver pelos ataques e pelo tipo de fake news que são produzidas, né? Eu trouxe esse exemplo aí. O Elon Musk ontem, domingo, ele endossou uma fake news grotesca, absurda, bizarra, contra a Kamala Harris, candidata do Partido Democrata à Casa Branca, à presidência dos Estados Unidos, né? Pode passar o slide, Azenha, que eu vou explicar agora aqui para o pessoal que fake news é essa. Vocês devem ter acompanhado que o Elon Musk tem batido muito na tecla de que a Kamala Harris é comunista, né? Porque na juventude ela foi comunista, porque ela é aliada às ditaduras comunistas, etc. e tal, né? E vejam como é parecido, né, o discurso da extrema-direita em todo o mundo. Agora estão tentando associar a Kamala Harris ao nazismo, a partir de uma fake news total, uma mentira construída em cima de um fato que nunca existiu. Né, mas vejam como é parecido, porque a extrema-direita brasileira, né, os bolsonaristas, quando o Bolsonaro se elegeu, eles também associavam a esquerda ao nazismo, né, quando é completamente o contrário, né, nazismo é extrema-direita, é o ápice dessa extrema-direita, né, e aí eles acusam, né, na verdade, a esquerda de ser associada ao nazismo, mas vejam como surge essa fake news. Tem uma postagem que passou a circular, não só em um perfil, mas em vários perfis de trumpistas, extrema-direita, essa mensagem aí, né? Tá escrito: I knew Kamala's strength through Joy's slogan sounded familiar. O que quer dizer? Eu sabia que o slogan da Kamala, força através da alegria, soaria familiar, soava familiar, né? Então eles associam este slogan, né, a Kamala Harris. E aí este perfil, ele traz um print de um texto do Wikipedia explicando da onde veio este slogan, né? Este slogan Strength Through Joy, que em português quer dizer força através da alegria. E essa explicação da Wikipedia, que de fato é verdade, este slogan, ele vem de uma frase alemã que se chama Kraft durch Freude, que quer dizer a mesma coisa, força através da alegria, que era o nome de uma organização da Alemanha nazista, criada em 1933, era parte da Frente Alemã do Trabalho, né? Ali no regime nazista do Adolf Hitler, que era uma frente que tinha o objetivo de proporcionar atividade de lazer, férias subsidiadas e tudo mais, para os trabalhadores ali do regime nazista, né? E aí, por isso, ele trouxe, esse perfil trumpista trouxe este trecho da Wikipédia, que você vê aí até o símbolo da organização, né, que leva a suástica e tudo mais, né? E o Elon Musk, ele foi nessa postagem aí e fez esse comentário aí, 2 exclamações. O Elon Musk, ele comenta, assim, em muita publicação, né? Tudo que é publicação que ele concorda, ele vai lá e põe exclamação, né? É um endosso. O Elon Musk, ele tem milhões de seguidores, né? Ele é uma pessoa super influente e qualquer reação dele nas redes sociais rapidamente viraliza e é vista como um endosso. Então, isso passa como verdade.
já estava sendo passado como verdade pelo fato de ter sido publicado em massa, né? As pessoas dizendo que a Kamala Harris adotou o slogan Força através da Alegria, que vem do nome de uma organização nazista, né? Pode passar o slide, Azenha, por favor? E aí o Musk, ao comentar, né, endossa, ainda mais faz isso viralizar, e aí eu trouxe essa explicação da onde vem essa expressão que estão associando a Kamala, né, que é do nome da organização alemã, tem uma foto, inclusive, de um trem com trabalhadores, e a frase escrita, né, Kraft durch Freude, que quer dizer força através do trabalho. Acontece que a Kamala Harris nunca utilizou tal slogan. Pode passar o slide, por favor, Azenha? Isso simplesmente não existiu. Ela sequer disse algo parecido. Ela não chegou nem a falar joy ou algo do gênero para que eles associassem esse slogan dela. Simplesmente inventaram. Só que uma mentira dita milhares de vezes acaba se passando como verdade nas redes sociais. Vários perfis postaram em massa, né, essa frase como se tivesse sido ela, e muita gente acredita. Boa parte dos trumpistas que publicam sabem que a Kamala nunca adotou esse slogan ou disse frase parecida, mas muita gente acredita. E o Elon Musk, é claro que ele sabe que a Kamala ele também sabe que a Kamala não falou nada do tipo e nem adotou o slogan, mas ele comenta com as suas exclamações lá, justamente para que a postagem viralize ainda e passe como verdade para os mais desavisados, né? E aí, quais são os slogans até agora utilizados pela campanha da Kamala, né? We are not going back, quer dizer, não voltaremos atrás, né? When we fight, we win. Quando lutamos, ganhamos. Let's win this. Vamos ganhar isso, né? We can win this. We can win this. Nós podemos ganhar isso. Esses são os slogans que estão sendo utilizados, inclusive, pode passar para o próximo slide, Josenho? O mais utilizado até o momento é esse aí, Let's Win This, né? Que foi, inclusive, capa ali nas redes sociais da Kamala Harris, e essa outra foto, que é a Kamala com o candidato a vice dela, o Tim Walz, né? Vem do site da Kamala Harris, né? Este é o slogan oficial de campanha dela, Let's Win This, entre outros. E nunca foi este que o Elon Musk está endossando, Strength Through Joy, que vem, sim, de uma organização nazista, mas de maneira ardilosa, né, os trumpistas, com a anuência, com o endosso do Elon Musk, tentam associar a Kamala Harris, né? Então vai ser pedrada essa eleição nos Estados Unidos, já está sendo, né, essa campanha, imagino que ainda não vai rolar até lá, imagina qual vai ser a reação do Musk, né, e de todos os trumpistas que ele deixa mentir na rede dele, sem qualquer tipo de punição, né? Imagina como não vai ser com uma possível derrota do Donald Trump, né? E aí, paralelamente a isso, o anúncio de que ele fecha escritório no Brasil porque ele está sendo perseguido pela justiça, sendo que quem desrespeita a justiça é ele, né? Enfim, isso ele vem agindo dessa maneira em todo o mundo, claro, seu foco é os Estados Unidos, como disse o Antônio Mello, mas o Twitter está presente na maior parte o X, né? Está presente na maior parte dos países do mundo. E para ele, não receber sanções é exatamente o que ele quer, né? É exatamente o que ele quer governar. É esse o objetivo do Elon Musk. E ele fica marcado como um combatente da liberdade, não é? O Musk é um combatente da liberdade, aqui para os bolsonaristas, e para a Corina e a sua turma na Venezuela, e para o Trump nos Estados Unidos. Ele é um combatente da liberdade. E essa coisa que ele está usando lá, Ivan Long, isso é o marketing por associação. Você cria uma fake news, diz que ela é nazista, aí não é nazista, mas aí eles vão para o menos. Você causa a comoção, causa o debate em torno disso. Alguns vão acreditar que ela de fato é nazista, outros não é nazista, ela é comunista. Isso é uma fórmula muito testada e aprovada de marketing por associação na política. Melo, um pouquinho antes, a frase daquela colunista que ela se refere ao Bolsonaro, aquela que eu mostrei aqui no início do Guardian. Aí ela escreveu, por quê? Como Trump já nos mostrou na tentativa de golpe dos Estados Unidos e como Jair Bolsonaro aprendeu, não se trata mais necessariamente de vencer a eleição. E também não se trata de um único dia.
todo o período entre o resultado da eleição e a posse é o momento em que tudo pode acontecer, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo. É o que aconteceu no Brasil. Eles, depois da derrota do Bolsonaro, os planos de golpe foram turbinados, assim como se deu nos Estados Unidos. É isso, Melo. Gente, deixa eu só responder um comentário rapidinho que eu vi aqui no chat. Um minutinho, Melo, porque aqui o Giovanni Monteiro, ele comenta o seguinte aqui, ó, o comentário, né, que a gente tá falando do símbolo da associação nazista que fizeram com a Kamala, que é falsa, né? O Giovanni comenta, mas o sol negro que soldados ucranianos têm tatuados e costurados no uniforme, escolhe-se esquecer que é símbolo nazista, né? Só trouxe esse comentário porque eu mesmo, faz uns mais de um ano, eu acho, que eu fiz uma matéria exatamente sobre isso. Muita gente escolhe esconder, sim, mas na fórum não, viu, Giovanni? Eu tô colocando aqui no chat do YouTube uma matéria que a gente fez exatamente apontando a origem nazista deste sol negro que muitos soldados utilizam em seu uniforme na Ucrânia. Tem não só o sol negro, como outros símbolos associados ao nazismo que a gente identifica lá, né? Então a Fórum está atenta a esse tipo de coisa assim, viu, Giovanni? Era só isso, Melo. Tá, pois é, mas antes de entrar no que eu... Seguindo nesse assunto aí, que o Azen acabou de falar, tem uma historinha que ilustra esse tipo de coisa. Por que a pessoa faz uma associação ao nazismo agora? E não importa se é mentira ou não, porque a memória ela é seletiva. Você tem uma historinha que conta que um dia uma pessoa esqueceu no táxi uma quantia absurda de dinheiro, vamos supor, $200 mil. E o motorista de táxi foi e procurou a pessoa e devolveu o dinheiro. E aquilo virou manchete em todos os lugares, ele foi entrevistado e tudo. Passou um tempo, muito tempo. Um dia uma pessoa encontra com ele e fala, eu estou te reconhecendo, não sei o que e tal. Aí ele fala, já sei, você é aquele cara do negócio de uns $200 mil num táxi, né? Foi um roubo, uma coisa assim. Na cabeça da pessoa, aquele cara que era uma pessoa que tinha devolvido o dinheiro, a memória constrói outras coisas. E aí o objetivo é esse, já jogou o nazismo na testa da Kamala. É isso que eles querem, entendeu? Agora mesmo, no exemplo aqui da Folha, que eu vou voltar aqui para a Folha, a gente vai ver que é o mesmo truque sujo que eles usam, entendeu? Vamos lá, Azenha, por favor. Aqui, ó. Esse é o primeiro mesmo. Mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. Olha só, uma irritação da equipe do Moraes virou matéria na Folha. Vamos ver com o que eles estavam irritados. Esse aí é o Alan dos Santos, um foragido da justiça brasileira lá nos Estados Unidos. Aí, lá pelas tantas da matéria, ele fala que o juiz também comentou no áudio que até novembro de 2022 os Estados Unidos nem sequer responderam oficialmente o pedido de extradição. O Brasil pediu à Interpol que o nome do Alan dos Santos fosse colocado na lista vermelha deles lá, como foragido, e pediram aos Estados Unidos que concedesse a extradição dele para o Brasil, e nenhum dos dois pedidos tinha sido aceito. Aqui no final fala, o juiz do TSE a conversa entre os juízes da equipe do Moraes. O juiz do TSE classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos de sacanagem. Olha, a Folha pescando palavras de um diálogo informal que as pessoas estavam conversando. Se pegar o Instagram de todo mundo conversando, como é que é? Ayrton, em seguida, afirmou, com certeza, por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Aí agora aqui vem onde a Folha foi trabalhar. Olha lá. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, afirmou Marco Antônio Wagner. Isso aqui virou milho para o pombo bolsonarista. Deitaram e rolaram, que eles estavam sugerindo que jagunços fossem pegar o Alan. O cara estava fazendo um comentário da irritação deles, e nada
a ver com a vontade de mandar jagunço, tanto que nunca mandaram. Né? Aí agora para o próximo. O próximo slide. Aqui, ó. Outro pastel de vento. A Folha abriu uma pastelaria. É um pastel de vento atrás do outro. Aqui, defesa do STF a Moraes começou a ser costurada em aniversário da esposa de Gilmar. Veja bem, no dia em que a Folha publicou o pastel de vento dela, lá do Fora de Rito, por coincidência, era o aniversário da esposa do Gilmar Mendes. E lógico que estavam lá os ministros do Supremo. E lógico que eles comentaram sobre a matéria da Folha. E aí a Folha dá um tom de conspiração. Eles se juntaram e começaram a costurar uma defesa do ministro, como se isso fosse necessário, se a matéria não tinha nada. Mas eles vão fazendo... Ô, Belo, Oi. Quando você faz um pastel ruim na feira, o que você faz para vender? Você coloca várias pessoas para comprar, você dá o dinheiro para elas comprarem para parecer que faz sucesso. É isso que jornal faz quando publica um pastel de vento. Aí pega os outros repórteres que têm credibilidade e dão sustentação paralela, tentando segurar o pastel que está caindo. Mas essa matéria diz só isso. Olha só, por que você vai fazer uma matéria que no aniversário, resumindo a matéria, no aniversário da esposa do Gilmar Mendes, os ministros comentaram a matéria da Folha e todos chegaram à conclusão de que não tinha nada demais, entendeu? Só isso. E isso daí é uma costura de defesa. A costura de defesa, o que remete o título? Que tem Eu, você e o Ivan Longo, a gente se trancou numa sala e ficou costurando uma de Ivan, vai isso. Uma defesa. É como se eles tivessem falado, né, gente? Hoje é aniversário da esposa do Gilmar, então vamos nos reunir secretamente ali para conspirar uma defesa ao Alexandre, né? É uma ideia de conspiração. Exatamente. Ele precisa de defesa, né, e tal. Vamos para a próxima. Isso aqui é o editorial da Folha, que a Folha, em seguida, lança um editorial. Ordem informal fere devido processo legal. Quer dizer, aquele fora do rito, fere. E aí, lá no final do editorial, próximo slide, por favor, eles falam aqui, ó, é uma pena, olha só, uma pena, hein, que, por espírito de corpo, colegas de Moraes tenham se apressado a conceder-lhe um novo salvo-conduto. Há acusados e investigados que poderão, com base nas informações que vêm sendo levantadas pelo jornalismo profissional, ou seja, com base nas informações da Folha, solicitar a nulidade de provas ou a reversão das decisões. É o objetivo da Folha, que ele vem dizendo desde o início, é dar liberdade aos golpistas, incentivar o tumulto no país, para o governo, para o Bolsonaro, para livrarem a cara do Bolsonaro. Vamos para outro. Essa história da Folha não é de hoje. Isso aqui é a capa da Folha de 18 de agosto de 2018, há 6 anos. O Lula estava preso, ainda assim o PT pretendia que ele fosse o candidato do PT à presidência, porque a lei permitia. A lei permitia. A Folha de São Paulo lançou uma capa onde tinha esse pontinho amarelo aqui, que mandou esse recado que eu destaquei aqui. Ó. Da prisão, Cunha defende direito de Lula a ser candidato. Foi quem a Folha escolheu para defender a candidatura do Lula. O Eduardo Cunha, que já estava preso desde 2016, que era execrado pelo país. Aí a Folha botou aquilo dali. Como quem diz, olha quem está defendendo o Lula, um bandido. Não é? No entanto, outro, por favor, outro slide. Na mesma época, a Folha poderia ter escolhido isso. O Secretariado das Nações Unidas, do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, apresenta seus cumprimentos à uma carta do Comissariado da ONU ao Brasil,
e que aqui eu destaquei em amarelo para não ficar lendo tudo. O comitê, de acordo com a regra 92 de suas regras de procedimento, o comitê solicita ao Estado parte, ou seja, ao Brasil, que tome todas as medidas necessárias para garantir que o autor, o presidente Lula, desfrute e exerça seus direitos políticos enquanto estiver na prisão, como candidato às eleições presidenciais de 2018, incluindo acesso apropriado à mídia e aos membros de seu partido político, bem como não impedir o autor de concorrer às eleições presidenciais de 2018, até que os pedidos pendentes de revisão de sua condenação tenham sido concluídos em procedimentos judiciais, ou seja, até que tenha sido julgado em última instância, defendendo que o presidente Lula poderia concorrer à presidência da República. E qual era a situação do Brasil naquela época? Mostra lá o outro. Como é que estava? Olha aqui, a intenção de voto do Lula naquela época com o Bolsonaro, 39-19, 20 pontos de diferença. Vamos para o próximo slide para correr aqui por causa do horário. Aqui, para gente que diz que o Haddad não tinha chance, em detalhe em amarelo, em 26 de setembro, o Haddad, segundo a CNI e Ibope, tinha 42% contra 38% do Bolsonaro. Ele já havia passado, olha só, é uma crescente. O Haddad estava 4 pontos na frente. Embaixo é o resultado da pesquisa do Datafolha, que era volta ali um instantinho para ver o resultado, 45-39. É por trabalhos como o da Folha, né, que as coisas acabam acontecendo no Brasil. E agora eu volto aqui para o último slide, que é aquele que eu já tinha colocado antes, reforçando isso. Há acusados e investigados que poderão, com base nas informações que sim, é essa a função deles, desde o início, usar a reportagem politicamente. É isso. Para dar gás ao bolsonarismo, para trazer aos golpistas e aos bolsonaristas. Desde o início, é esse o objetivo. Porque o Bolsonaro é o anteparo da Folha e do mercado em relação ao Lula ou a um governo progressista de fato na economia. Manter pressão em cima do Lula o tempo inteiro. O tempo inteiro. É isto. Legal. Só dar uma última notícia aqui, que a nossa espertíssima Sinara captou. É destaque na home do La Repubblica, um dos mais importantes jornais italianos, esta entrevista, para mostrar que a questão... Opa, o microfone estava longe. Para mostrar que a questão do Twitter e do Musk não é uma questão brasileira apenas. Está aqui, entrevista com este parlamentar... francês, é um deputado francês, Mauro. É um deputado francês e ele tem uma importância muito grande. Não é que ele seja da esquerda, não, ele é da bancada do Macron. É o líder da bancada da direita liberal lá no Parlamento Europeu. Olha aqui, se Musk não se adequa às nossas leis, a União Europeia fechará o X na Europa. Essa declaração realmente é isso, confronto entre a União Europeia e Bruxelas. Bruxelas é a sede, entre Musk e Bruxelas, a sede da União Europeia. Então, esta questão do Musk não é apenas uma questão brasileira. Ele está fortemente, Mauro Lopes, ele está fortemente sob pressão, especialmente na União Europeia, mas ele já brigou na Venezuela, brigou no Brasil, brigou na Austrália, brigou no Reino Unido com o primeiro-ministro. Quer dizer, ele está arrumando arenga para tudo quanto é lado. E ele vai sofrer primeiro aonde? Provavelmente na União Europeia. Defensor da liberdade. É isso que ele está colocando que ele é. Muito obrigado, senhores. Amanhã tem mais Fórum Mídia e hoje, às 14 horas, o programa está no ar. Separado do Fórum Café, Fórum Mídias, na home, na capa da Pós TV Fórum. Abração, gente. Até amanhã. Abração. Até amanhã, pessoal. Valeu.